Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado para todos sempre. Estamos aqui nesta noite, no único propósito: adorar e exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Como é maravilhoso estarmos na presença de Deus, na casa de Deus, porque Deus, Ele sempre tem nos abençoado. Haja vista, ontem tivemos um culto aqui de oração muito maravilhoso. Quantos estiveram aqui ontem? Foi bom ou não foi? Meus irmãos, Deus Ele tem nos orientado muito. Ele tem nos ajudado muito através da sua palavra, usando os seus servos. Continue assim, buscando a Deus, na presença de Deus. Como o bispo ele disse, Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. E o meu maior sonho não é ter uma casa maravilhosa, uma mansão, não. Meu maior sonho não é ter o carro do ano, uma Ferrari, não é ter dinheiro explodindo na conta, não. O meu maior sonho é um dia morar no céu. Qual é o seu sonho? Nosso maior sonho deve ser isso. Um dia morar no céu, encontrar Jesus. Você pensa isso todos os dias? O Mestre, aleluia. O Espírito Santo, Ele está aqui. Jesus está aqui. A presença dele está aqui nesta noite. Por gentileza, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 8, versos 20. Vamos ler a palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus ele tem para falar conosco também através deste momento da palavra, porque Deus ele sempre está falando e ele já falou muito forte nesta noite. Ele vai continuar falando através do teu Espírito Santo por intermédio da sua palavra. Gênesis capítulo 8, versos 20 diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, quero te exaltar, te glorificar, enaltecer ao teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Continua falando conosco, fala com a sua igreja, através do teu Espírito Santo na minha vida, por intermédio da sua palavra. Estamos aqui, meu Deus, para ouvir a tua voz, a tua palavra. Como eu amo a sua palavra. Só o Senhor tem palavra, Jesus, e palavra de vida eterna. Glorifica o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, através da sua palavra, abençoa a tua igreja, abençoa o teu filho e a tua filha. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar neste momento. Romanos capítulo 12, versos 2, parte B, diz assim: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A nossa vontade é que Deus venha nos atender a todo momento.
Criamos uma expectativa imensa de receber de Jesus milagres, portas abertas, respostas da sua parte e etc. Eu, você, nós sempre vamos querer algo de Deus para a nossa vida. Mas é importantíssimo que tenhamos uma ideia bem clara nesta noite do que Deus Ele quer de nós nesta vida. Descobrir, portanto, a vontade de Deus é importante para todos nós. E é sobre isso que o Espírito Santo Ele quer falar conosco nesta noite. O que Deus quer de nós? O que Deus Ele quer de você? O que Deus Ele quer de mim? O que Deus espera da sua igreja? Deus, Ele não te pede muito nesta noite. Ele só pede aquilo que realmente você pode e precisa fazer na presença dEle. Olhando a Bíblia, no capítulo de número 6 de Gênesis, depois na sua casa, você vai ler a partir do capítulo 6 até o capítulo 8, fala a respeito da corrupção geral do gênero humano. E no versículo 13, devido ao pecado da humanidade, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Haja vista que viu o Senhor a maldade do homem se multiplicar sobre a terra. E a Bíblia diz assim então que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Ou seja, Deus, Ele vendo as atitudes daquelas pessoas, Deus, Ele ficou muito triste. E Deus, Ele ficou com o coração tão pesado que Ele decide destruir o homem devido ao pecado. Só que no versículo 8, a Bíblia diz assim que um homem, o nome dele, Noé, achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, apesar de Noé não ser perfeito, porque nenhum ser humano é perfeito, Deus, em uma época e com uma geração maldosa, o Senhor aprovava o que Noé fazia naquela época. A Bíblia diz, e não sou eu que falo, que Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, a Bíblia diz, e eu tenho referência para lhe dizer nesta noite, que é a Bíblia. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé, em meio a uma geração maldosa, perversa, Noé tinha comunhão com Deus. Aí Deus, ele viu a raça humana
desobedecendo. Só que Deus também viu um homem chamado Noé. Aí, como Deus ele é justo, Deus ele é justiça, é princípio. Deus poupa Noé e a sua família do dilúvio que destruiu o mundo. Aí, observando o capítulo 7, a Bíblia diz assim que Noé e sua família entram na arca. Versos 17, Deus traz o dilúvio à terra. Agora no capítulo 8, as águas do dilúvio diminuem. E a partir do versículo 7, Noé ele solta um corvo e depois uma pomba sobre a terra. Aí no versículo 15, depois de todo o processo, depois do dilúvio, Noé e sua família saem da arca. Depois que Deus fala com ele, como Deus é maravilhoso. Como é maravilhoso termos um Deus para servir, para honrar. Agora, no versículo de número 20, aonde nós lemos, após o dilúvio, pastor Tiago, Noé, reconhecendo o livramento divino, ele expressa a sua gratidão a Deus através de dois atos significativos. Noé constrói um altar e oferece holocaustos a Deus. Noé e sua família tinham passado muito tempo dentro da arca. E a primeira coisa que Noé faz após sair da arca não foi edificar uma cidade, não foi fazer uma festa entre a sua família. A primeira coisa que esse homem faz foi construir um altar e oferecer holocaustos a Deus. A palavra edificar é um termo do latim edificare, que significa erguer, levantar ou construir algo. A primeira coisa que Noé fez depois de sair da arca foi construir um altar ao Senhor Deus. E o que Deus ele quer de nós nesta noite, para essa época, para esse ano, para os próximos anos. Primeiro, Deus ele quer que você construa o seu altar na presença de Deus. Você vai entender nesta noite o que Deus ele quer falar contigo. Na Bíblia, o altar é um lugar sagrado, e esse altar é uma plataforma alta, aonde se realizava sacrifícios e oração a Deus. O altar. No Antigo Testamento, na época de Moisés, o altar era um local de sacrifício de animais. Por exemplo, como cordeiros, em reconhecimento à divindade a Deus, no Antigo Testamento. A palavra hebraica para altar é mizbah, que significa lugar de matança
ou sacrifício. E lá no tabernáculo, na época de Moisés, na época de Israel, tinha 2 altares. O altar do holocausto, que ficava na frente da entrada do tabernáculo, e o altar do incenso, que ficava dentro do tabernáculo. Estou falando sobre o altar. Agora, no templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, também tinha 2 altares dentro do templo. Um altar de bronze e um altar de ouro. O altar de bronze era usado para os sacrifícios, enquanto o altar de ouro era usado para os perfumes. E por fim, lá no Monte Calvário, foi o último altar aonde Jesus construiu e edificou. Porque altar é sacrifício, altar é comunhão. Foi no Calvário onde Jesus se sacrificou para levar os meus e os seus pecados, os pecados da humanidade. Assim, através do sacrifício de Jesus. O homem pode construir o seu altar para com Deus. Como podemos construir o nosso altar? Simples, mantendo-se um pleno e profundo relacionamento com o Senhor. Só que hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos construir altar de bronze, de ouro, nem de madeira, como no Antigo Testamento. Porque Jesus Cristo, Ele já pagou o sacrifício, Ele já construiu o seu altar, através do seu sacrifício. Falando sobre este altar espiritual, porque tudo aqui rege espiritual, quem é carnal, quem é material, não vai entender nada. Agora, quem é espiritual sabe o que Deus está falando. Falando sobre o altar espiritual, o apóstolo Paulo, Bruno, fazendo um favor, divinamente inspirado, diz em Romanos 12:1, Bíblia. Nós gostamos de usar a Bíblia, porque a Bíblia não se questiona. Romanos capítulo 12, versos 1 diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Meus irmãos, portanto, a nossa vida, ela deve estar sobre o altar, deve ser o altar de Deus nesta terra. E você precisa entender que nossas vidas sobre o altar significa o quê? Entrega. Olhe para essa pessoa e diga assim: sua vida no altar significa entrega. Altar é lugar de rendição, de consagração total. Quando um animal era levado ao altar, dali ele não saía vivo. Quando os cereais eram levados ao altar, ali eram consumidos pelo fogo. Portanto, nossas vidas sobre o altar representa uma dedicação e entrega total.
incondicional ao nosso Deus. A primeira coisa que Deus ele quer de nós é isso. É que a gente construa. Que a gente construa a nossa vida na presença, na comunhão, no relacionamento e na entrega total a Ele. É por isso que nem todos estão dispostos para fazer a sua vida um altar, porque altar é sacrifício. Altar é desprender. Nossas vidas sobre o altar significa também verdade. Ou seja, bispo, viver para Deus é ser fora do templo aquilo que declaramos ser quando estamos nele. Oh Espírito Santo, precisamos nos comportar durante a semana da mesma forma como agimos na segunda, na terça e no domingo, dentro do templo. Eu como pregoeiro do Evangelho, eu preciso pregar, ou preciso viver aquilo que prego. E a igreja precisa viver aquilo que ouve. Caso ao contrário, é uma grande mentira religiosa disfarçada de cristianismo. Irmãos, o que Deus ele quer da igreja nos últimos tempos não é construir império, não é construir projetos pessoais, não é construir coisas terrenas. O que Deus ele quer da gente, o que Deus ele quer da nossa vida, que a gente entenda que a nossa vida é um altar. Portanto, necessitamos dia após dia, como sempre o bispo fala aqui, sempre a gente fala, dia após dia, edificar, construir, reerguer a nossa vida com nosso Deus Todo-Poderoso. O que Deus ele quer de você, de nós nesta noite, precisamos se entregar totalmente a Ele e viver na verdade através da palavra de Deus. Noé, a primeira coisa que fez depois de sair da arca, a primeira coisa que ele fez depois de sair daquela barca, a primeira coisa que ele fez foi se entregar totalmente a Deus e viver continuamente a verdade através das ordenâncias do Senhor. Igreja, quem entende que a sua vida é um altar, está disposto a construir a sua vida, o seu relacionamento com Deus, está preparado para receber tudo aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Ser cristão é muito mais do que a gente pensa. Ser crente é muito mais daquilo que a gente imagina. E o que Deus ele quer de nós é isso. Primeiro, continue construindo o seu altar. Os últimos tempos está que nem lá, nos tempos de Noé, está difícil. Mas Deus está lá no céu olhando e vendo.
Ele vai destruir agora. Não, por causa do sacrifício de Jesus. Na época, Deus arrebentava tudo, mas o preço de Jesus foi alto. Só que Deus, Ele está vendo que ainda tem pessoas nesta terra que está disposta a viver a sua vida no altar, a construir todo dia a sua vida no altar. Aleluia. Deus está dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu espero de você. Reconstrua, continua construindo, continua edificando. Enquanto muitos estão construindo outras coisas, continua construindo o seu altar. Continue, 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 continue. Aí a segunda coisa, para a gente já ir para quase o fim. A Bíblia diz assim que primeiro ele edifica, constrói o seu altar. E tomou todo animal limpo, de ave limpa, e ofereceu holocaustos a Deus. Sabe o que Deus Ele quer, segundo da sua igreja? O que Deus Ele quer de mim, de você, é que você ofereça adoração. Igreja, o termo holocausto significa oferta queimada. Ou seja, quando um holocausto era levado no altar, ele era um sacrifício totalmente queimado para Deus. Esse era o objetivo. O animal era morto e o seu sangue era derramado sobre o altar, aonde a carcaça daquele animal era queimada. O holocausto servia como pagamento de pecado. Na época da lei, o ser humano pecava e era perdoado o seu pecado através do sacrifício do animal, através do holocausto. E esse holocausto servia como esse pagamento, como substituto, levando o pecado da pessoa que oferecia. Aí Deus recebia e era perdoado o pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz, oh Jesus, talvez você pergunte: pastor, por que você quando eu falo da Bíblia, de Jesus, eu sinto Ele. Quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, porque era nós, era eu, era você, era a humanidade para estar lá. Quando o Mestre, Ele foi para a cruz, Ele fez o sacrifício perfeito e definitivo. Jesus, Ele substitui agora os holocaustos dos animais. Portanto, hoje, oferecer holocausto nada mais é espiritualmente do que oferecer a Deus, através das nossas ações, a nossa adoração. Meus irmãos, há uma diferença, pastora, entre louvor e adoração. Louvor significa ato de louvar, aplauso, elogio. Sendo assim, o louvor pode ser dirigido a pessoas, instituições, ideologias, objetos, lugares e outras coisas, através de elogios, como eu disse, aplausos, cânticos, falas poéticas e etc. Por exemplo, quando a gente canta o hino nacional,
nós estamos louvando o Brasil. Portanto, louvar significa admirar, falar bem, elogiar, engrandecer alguém ou coisas. Isso é atribuído louvor. E diariamente nós estamos louvando muitas coisas ao nosso redor. E por exemplo, Tiago, quando nós louvamos a Deus, nós estamos o que? Admirando os seus atributos. E quais são os seus atributos? Seu caráter, a sua fidelidade, bondade, amor, longanimidade, a sua retidão, justiça, misericórdia e etc. Nós estamos louvando a Ele. E qualquer um pode fazer isto. Pode. A natureza, por exemplo, também pode honrar a Deus ou louvar a Deus. Salmos 19:1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a natureza louva a Deus. Portanto, o louvor é algo que qualquer um pode dar a qualquer pessoa ou coisa. Salmos 9:11 diz, Salmo 67:3, 33:2, fala lá sobre cânticos, louvor. Isso é louvor. Agora, adoração é diferente. A palavra adoração em hebraico pode ser traduzido como avodah ou sachá. A palavra avodah significa, Daniel, servir, serviço, trabalho. Na Bíblia, a palavra em hebraico avodoar está associando a adoração através de um trabalho, um serviço a Deus. Então, todas as vezes que você serve a Deus, que você trabalha para o reino de Deus, nós estamos adorando aquele que é digno da nossa adoração. Aplauda Ele nesta noite. Então, pastor Tiago, quando a gente serve a Deus e está a serviço, trabalhando por o reino, nós estamos adorando a Deus. E outra palavra, Bruno, sachá. E essa palavra mais comum, traduzida como adoração no Antigo Testamento, que significa curvar-se, inclinar-se, cair diante de, prostrar-se, ajoelhar-se. Portanto, todas as vezes que você se prostra, só você se prostrar, todas as vezes que você se encurva perante Ele, que você se cai diante dele, você está demonstrando que você é um adorador. No original, adoração vem do termo adoratione. Adoratione significa que é um ato de gostar de modo intenso, que está relacionado a um extremo respeito, reverência, forte admiração, devoção.
em relação a uma determinada pessoa. Por isso que adoração é diferente de louvor. Na Bíblia, adoração é a forma mais profunda de prestar reverência a Deus, amor e submissão. Adoração é um ato de gostar de modo intenso. Está relacionado a um extremo respeito, reverência perante ao Deus Santo Todo-Poderoso. E a nossa adoração expressa através das nossas ações. Adorar a Deus por obrigação é em vão. A forma, o que eu disse? A forma mais elevada de adoração a Deus é obedecer a Deus por intermédio da sua palavra. Porque é fácil nós estarmos aqui todo dia louvando, mas Deus, Ele quer adoração. E adoração é ações, é atitude. Portanto, somos verdadeiros adoradores quando temos forças em guardar os seus mandamentos e praticá-los através do nosso comportamento dia a dia. Adoração, pastor Tiago, pode ser manifesta através de várias coisas, através do louvor, sim. Só que pode através do que? Da oração. Através da proclamação do Evangelho. Através da nossa fidelidade a Deus. Através da obediência à palavra. Através dos cuidados com o próximo. Pode ser manifesta a nossa adoração a Deus. Todas as vezes que fazemos isso, nós demonstramos a Deus que somos adoradores. Igreja, o que Deus espera de nós é que Ele seja adorado através das nossas atitudes. E não só de palavras. Além de Noé construir um altar, além de Noé ver a urgência de ter um relacionamento com Deus, ele era adorador através do seu caráter e do seu posicionamento. Concluo. O que Deus Ele quer de você, o que Deus Ele quer de nós. Deus Ele quer altar edificado, vida com Ele. Ele quer relacionamento. Ele é pai, mas Ele é amigo. A gente se importa com tantas pessoas, a gente valoriza tantas pessoas. E Deus, Ele quer, além de relacionamento, altar, Ele quer adoração ofertada. Não palavras, é atitudes. Para esse ano, Deus, Ele só quer isso de você. Essa palavra vai ecoar no seu coração. Ele só me trouxe aqui para lhe dizer: eu só quero isso de você, meu servo e minha serva. Relacionamento, compromisso, posicionamento
renúncia, entrega, verdade, adoração, mas não de palavras, mas de atitudes. Eu termino com esta frase aqui. Igreja, se não vivermos a nossa vida para Cristo na terra, jamais viveremos a nossa vida com Cristo na eternidade. Se você não viver a sua vida para Jesus nesta terra, é impossível você viver a sua vida com Cristo na eternidade. É o que Deus quer de nós nesta noite. Altar e adoração. Aplauda o Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus, bispo. Deus abençoe, em nome de Jesus.